Olá, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias. Estou aqui para ministrar mais uma oficina do projeto Lendas do Tocantins. O projeto Lendas do Tocantins foi contemplado com o prêmio Aldir Blanc Tocantins de Teatro e hoje a gente faz uma oficina de técnicas de contação de histórias, especialmente para você, professor da Escola de Tempo Integral Monsenhor Pedro Pereira Viagem. Já tivemos aí presencialmente com a outra parte do projeto e agora a gente vai deixar esse vídeo oficina aqui, que você pode ver a qualquer tempo, pode acessar, pode compartilhar. Não é live, é uma vídeo oficina, porque nós compreendemos que o seu tempo está aí bem concorrido, professor. Então a gente vai deixar esse vídeo aqui gravado no canal. Você pode acessar a qualquer tempo, pode compartilhar, pode voltar no vídeo, ver novamente alguma coisa que você gostou, que você tenha esquecido. É um presente do projeto Lendas do Tocantins para vocês. E por que a gente tem que falar de contação de histórias? Porque contar histórias é um ato inerente do ser humano, é muito importante para a humanização do ser e é uma ferramenta excelente para você, professor, inserir qualquer assunto a partir das narrativas, a partir da contação de histórias. E por que você deve inserir assunto a partir da contação de histórias? Porque contação de histórias dialoga com ludicidade e já foi comprovado cientificamente que tudo aquilo que é absorvido através da ludicidade, através do prazer, faz com que a informação saia da memória flutuante e vá para a memória permanente. Porque o nosso cérebro passa o dia inteiro absorvendo informações e inteligentemente ele deleta uma parte para a gente não enlouquecer, porque é muita informação, né? Então, aquilo que ele compreende que não é tão importante, ele deleta. Fica lá na memória flutuante e vai embora. Mas aquilo que é absorvido com prazer, o cérebro entende que faz bem para aquela pessoa. Então, ele retira aquela informação da memória flutuante e joga para a memória permanente. E assim o seu aluno não esquece nunca mais se o conteúdo foi absorvido de forma prazerosa. Então abuse, professor, da contação de histórias. Qualquer assunto que você quer inserir, não é só professor de português não, gente. Professor de matemática, professor de ciências, biologia, geografia, história. Qualquer assunto pode sim ser inserido através da contação de histórias. Existem técnicas e mais técnicas, hoje a internet está cheia de técnicas, exatamente o professor ver qual que ele se identifica, qual que se aplica ao caso dele, utilizar ali aquela que mais cabe. E eu trouxe algumas técnicas para sugerir para vocês. Mas antes de falar das técnicas, eu quero falar um pouquinho mais sobre a importância da contação de histórias e falar sobre a diferença do contador de histórias tradicional e o contador de histórias moderno, para a gente delimitar, ter aquilo muito claro assim, na nossa mente. A importância da contação de histórias é fundamental, afinal contamos histórias desde sempre. Né? O primeiro homem que sentou em torno do fogo, lá na pré-história, ele contou uma história, ainda que por olhares, ainda que ele não dominasse a fala, ele gesticulou, ele contou um caso. As primeiras pinturas rupestres também contavam histórias, eram narrativas, né? Era ali uma fera, um animal perseguindo o homem, né? Aqueles hieróglifos, aquelas... Eram histórias que se queria contar. Quando você sai, você chega, você conta história, você está sempre contando história. O Antônio Cândido, um teórico da literatura, ele afirmou que contar histórias é tão inerente, é tão próprio do ser humano,
que conta-se histórias até involuntariamente. Conta-se histórias até quando você está dormindo. Né? Quando você sonha, você fabula, você está produzindo a narrativa. Então, até involuntariamente, até quando você dorme, você conta histórias. Porque é próprio do ser humano o narrar. Então, vamos aproveitar isso e vamos fazer isso, né, de forma que auxilie o processo de aprendizagem do seu aluno. A diferença do contador de histórias tradicional para o contador de histórias moderno é que o contador de histórias tradicional, ele conta com muita verdade, ele se apropria da narrativa, é como se ele tivesse vivenciado aquilo. Então ele não precisa de instrumentos, de objetos, de técnicas para contar histórias, porque ele conta com muita propriedade, né? Aquele olho no olho, aquele trejeito, aquelas pausas. O contador de histórias tradicional, que geralmente vem de uma comunidade tradicional, ou é um griot, né? Você sabe o que é griot? O griot é aquele contador de histórias que conta desde sempre. Geralmente, as comunidades africanas nomeiam o contador de histórias de griot, né? Os griots, geralmente, a gente associa aos contadores africanos, porque lá eles têm todo esse respeito com a questão da oralidade, a tradição oral. Então, o griot é um profissional tão valoroso quanto o médico. Enquanto o médico cuida da saúde das pessoas, o griot cuida da preservação da cultura, né? O médico preserva o ser humano físico e o griot preserva a cultura, a memória. Então, o griot é aquele contador de histórias que é escolhido muito cedo, ainda criança. Ele é identificado como alguém que vai ter essas habilidades, que tem essas preferências. Então, ele, ao invés de estudar para ser médico ou engenheiro, ele vai conviver com os anciões daquela aldeia, com os contadores de histórias daquela aldeia. Ele vai ouvir todas as narrativas daquela cultura e vai ser o responsável para passar essas narrativas para gerações futuras. Ele é uma espécie de guardião das narrativas daquela comunidade. Então, o griot é muito importante, o contador de histórias é muito importante. Ele é essa ponte entre o passado e o futuro. Porque antigamente, antes da escrita, se a gente parar para pensar, todas as narrativas que chegaram até nós foram exatamente através da oralidade. Não existia escrita, né? Então alguém foi lá, memorizou, alguém tomou para si o encargo de repassar essas narrativas para o futuro. Então, essas pessoas memorizaram, contaram. É natural que tenha alterações. Aquele ditado, quem conta um conto aumenta um conto, é real. Porque você vai inserir naquela narrativa a sua leitura de mundo. Não é assim? Então você está sempre colocando ali um elemento a mais, alguma coisa sua, porque é assim que acontece com tudo na vida, né? Já que a gente faz parte de uma cultura que não é estática, está tudo mudando. Né? O ser humano vai se transformando, as narrativas também vão se transformando. É claro que muita coisa é preservada, né? Tem, por exemplo, uma história que eu conto, que é Branca Flor, inclusive eu fiz uma releitura, a minha releitura se chama Flor Bela que não espanca. Essa história ela é milenar, né? É uma narrativa milenar, mas é claro que a original não é exatamente a que nós conhecemos hoje. Ela vem sofrendo transformações durante todo esse tempo, o que é natural, né? Tudo se transforma. Então, o contador de histórias tradicional é aquele guardião das narrativas daquela comunidade, aquela pessoa que conta com muita verdade, ele se apropria da narrativa, mesmo que não seja dele, ele conta como se fosse dele. Porque se você parar para pensar, o dono da história, quem vivenciou o fato, conta melhor do que qualquer pessoa, claro,
né? Ele estava ali, ele vivenciou, ele sentiu, ele sabe mais que qualquer pessoa. Se você vai contar uma história que é sua, você conta com essa verdade. Se você vai contar uma história que você leu no livro, já é diferente, né? Não é uma história sua. Você não vai contar com a mesma verdade. Só que o griot, o contador de histórias tradicional, mesmo que ele conte uma história que não seja dele, ele estuda essa história, ele se apropria dessa história, ele insere elementos nessa história que ele conta com tanta verdade que você acredita que ele estava lá. Então ele conta porque ele vivenciou. Ainda que a história não seja dele, ele pega para ele e conta com aquela verdade. Ele não precisa de objetos, ele não precisa de instrumentos. Ele só precisa dos elementos naturais de contador de histórias que ele tem, que é a voz, que são os trejeitos, que é o olhar, que são as pausas. Que cada contador tem os seus próprios elementos. A mesma história contada por 10 contadores diferentes, serão 10 histórias diferentes. Cada um vai colocar naquela narrativa os seus elementos próprios. E o contador de histórias tradicional coloca a verdade. Né? Ele se apropria, conta com aquela verdade que você mal respira, você se mergulha de fato na história e vivencia aquilo. Se você for criança, então você vai acreditar piamente em tudo aquilo. Né? O contador de histórias moderno já é diferente. O contador de histórias moderno, ele conta porque ouviu alguém contar, ou ele conta porque leu num livro. Então ele não tem a mesma verdade. Ele conta de uma forma assim, meio artificial, meio teatralizada. O teatro entra muito aí como auxílio. E geralmente ele utiliza objetos, ele utiliza instrumentos, ele utiliza subterfúgios para se agarrar, né? São elementos que vão incrementar a contação de histórias dele. E que é diferente, né, do contador. Então a diferença fundamental entre o contador de histórias tradicional e o contador de histórias moderno é isso. O contador de histórias tradicional é como se fosse aquele ancião, ou aquele índio, aquele quilombola, aquela pessoa que está lá contando todas as narrativas daquela cultura. Já o contador de história moderna geralmente é um professor, é uma avó que quer contar, é uma mãe que tem aquele desejo de contar, vai lá, adquire um livro, adquire um objeto. Né? Então, eles não contam com a mesma verdade que o contador tradicional. Mas isso não tem problema, afinal nós vivemos, né, na nossa contemporaneidade, que difere muito, né, do antes. Então, se você, professor, quer contar histórias, hoje tem muitas técnicas, tem muitos instrumentos que você pode utilizar para incrementar essa contação de histórias e para atrair o seu ouvinte, fazer com que ele mergulhe de fato ali na narrativa, que ele vivencie aquilo. A contação de histórias é tão importante para a criança, para o desenvolvimento da criança, que conta-se que Einstein, um grande gênio do século XX, ele sugeriu para uma mãe esperou ele terminar uma conferência para perguntar para ele o que ela tinha que fazer para o filho dela ter um pouquinho da genialidade do Einstein. Então ele respondeu para ela que ela devia ler contos de fadas para o filho. E ela falou, tá, eu vou ler muitos contos de fadas. E quando eu terminar de ler, o que mais que eu devo fazer? Ela não acreditava que só a contação de só os contos de fadas pudesse ser tão importante. E aí o Einstein respondeu, quando você terminar de ler os contos de fadas para o seu filho, você leia mais contos de fadas para o seu filho. Né? Então, com isso, ele estava querendo mostrar para ela que os contos de fadas são necessários na infância. Né? Eles não são apenas importantes, eles são necessários. Porque a partir dali a criança, a partir de uma história, ela vivencia aquelas emoções, ela amadurece os sentimentos, ela experiencia a frustração, a dor, ela convive com a morte, ela convive com a alegria, com os valores que você pode passar.
É uma maravilha a contação de histórias. E a minha sugestão, professor, é que você insira no seu dia a dia, faça da sua aula um verdadeiro encantamento, ainda que sua aula seja de matemática, história, geografia, ciência, do que for. Você pode jogar esse pó de pirlim-pim-pim, que são as narrativas. Você pode inserir o seu conteúdo a partir de uma narrativa e você vai perceber como o seu aluno vai absorver muito mais do que se esse conteúdo fosse inserido de uma forma tradicional. Então, use e abuse da contação de histórias. Aí você me diz, então, mas eu sou professor, eu não sou tradicional, eu não sou um contador de histórias tradicional. Eu sou contador de histórias moderno, não vou contar com a mesma verdade. Ora, leia a história, se aproprie dela, você consegue sim contar com essa verdade toda. Só tem que estudar. Nenhum contador de histórias conta histórias sem estudar. Se você quer ser um bom contador de histórias, você vai ter que estudar profundamente a sua história, a história que você escolher. Você não precisa contar muitas, você pode contar a mesma história. Tem contador de histórias profissional que conta uma única história a vida inteira. Mas ele conta aquela história tão bem que ninguém conta melhor que ele. Então ele sobressai naquilo ali. Tem outros contadores de histórias que contam várias histórias. Eu conto histórias diferentes, conto muitas histórias, mas cada uma delas são cuidadosamente estudadas. Se você quer contar aquela história muito bem, você tem que estudar, você tem que ver outros contadores contando aquela mesma história e você vai pegando o que de melhor há em cada um deles. Você tem que pensar em novas possibilidades, fabricar, de repente você vai querer um objeto ali para contar. Coloque a sua imaginação para fluir e faça o que você achar que for conveniente ali. Mas o importante é que você se prepare. Né? Prepare muito. Porque ninguém que é profissional conta histórias sem estudar, sem preparar, sem olhar no espelho, sem se filmar, sem analisar, sem falar, eu posso mudar aqui, posso mudar ali. Mas se eu colocar uma musiquinha aqui vai ficar perfeito. É isso, é um trabalho, né? Aquela coisa do burilar que você pode fazer também. Para dar uma incrementadinha, eu trouxe umas técnicas que a gente vai mostrar aqui. E eu começo com a técnica do avental, que é queridinha dos professores, que é muito fácil, você pode fazer. Você vai escolher uma história e vai confeccionar um avental de TNT, que é um material barato, acessível, né? E aí você vai dar a cor que você quiser, o tamanho que você quiser, do modelo que você quiser. Você pode fazer daquele avental tradicional, pode fazer desse modelinho aqui, de colocar a cabeça, ó, tipo um vestidinho, amarra aqui dos lados, coloca, se você não tiver habilidade com costura, coloca costureira, pede para a costureira fazer os detalhes, ficar bem bonitinho. E o importante é o bolso, porque é no bolso que você vai colocar os personagens da história. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um cenário de feltro. Presta atenção, tem que ser feltro, tá? O cenário tem que ser feltro, porque com feltro você vai depois poder fixar o personagem, que vai ter um pedacinho de velcro aqui atrás. Você vai fazer um personagem pequeno, não é desse tamanho, esse aqui não é desse avental não, eu só estou usando. Esse avental é antigo e os personagens já foram doados, né? A gente vai fazendo oficina, o povo vai pedindo, a gente vai doando. Então, esse aqui não faz parte. Para o avental desse tamanho, o personagem teria que ser mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó, proporcionalmente, né? Uma coisa menor, para ficar, certo? Então, esse aqui não é só para demonstrar. Você vai fazer o personagem do material que você quiser, pode ser feltro, pode ser EVA, pode ser TNT, qualquer coisa, tecido. O importante é que você coloque um pedacinho de velcro atrás dele. Porque dessa forma, quando você estiver contando, você terminar, né? Por exemplo, aqui é a história da Buiúna, o personagem daquele meu livro lá. No dia que eu fui fazer, eu não tinha muitas cores de feltro, não sei o que eu tinha, então eu fiz aqui um pouquinho do cerrado, um pouquinho do rio, as serras e o sol. São bem elementos nossos, né? E aí, se eu tivesse aqui, por exemplo, contando a Buiúna,
Era uma vez, o que eu vou contar aqui, Zezinho e Aninha, brincando de fingir, viram uma coisa lá no funil. A grande buiuna surgindo do rio. Terminou, eu ia fixar o buiuna aqui, entendeu? Aí vou contando, pegando os outros personagens que estão aqui no bolso e vou fixando aqui no cenário. No final da história, todos os personagens estão aqui no cenário. É uma coisa linda, as crianças, os olhinhos brilham assim. Então você pode fazer o seu avental de acordo com a narrativa que você escolher. Se você quiser um conto de fada, Cinderela, Bela Adormecida, você faz um castelo, faz um bosque, né? E do jeito que a sua imaginação e o seu material permitir. O interessante é que você pode convidar os seus colegas professores para fazerem um projeto de contação de histórias e cada um fica responsável por fazer um avental de uma determinada história, seja as lendas do Tocantins, seja contos de fadas, o que você quiser. E aí cada um faz o seu e depois vocês fazem rodízio. Né? Um professor vai contar na sala do outro, o outro vai contar na sala do um, isso é excelente. A criança gosta de novidade, ela vai amar isso. A escola vai ganhar outro ritmo, a magia vai transbordar, o encantamento, você vai ver que o desenvolvimento das crianças vai ser mais acelerado, visivelmente, e a sua escola vai passar a ser uma escola muito especial, né? Uma escola onde se respeita a cultura da infância, onde a ludicidade vai estar ali muito presente. A humanização do ser, porque a contação de histórias, ela desenvolve a empatia, né? Quem ouve as histórias coloca no lugar do outro, vivencia tudo aquilo, experiencia, sofre ali com a menina, a vendedora de fósforos, e de repente já é um vitorioso lá com o Davi, quando ele mata o Golias, ou então já é alguém que explora lá as léguas submarinas com o Júlio Verne, ou dá a volta ao mundo em 80 dias. As histórias, as narrativas nos faz colocar no lugar do outro, e isso é tão importante, e isso humaniza tanto o ser. Nós precisamos tanto de seres humanizados, cada dia mais, né? Então, a minha sugestão é que você utilize a contação de histórias abundantemente, né? Faça isso todos os dias, não é só uma vez na semana não, professor, todos os dias. Não pense que você vai estar perdendo tempo, que você vai estar deixando de inserir conteúdo. De repente, aquele momento da contação de histórias vale muito mais do que 10 dias de conteúdo. Porque na contação de histórias você insere conteúdo também, só que de uma maneira suave, né? Que vai ficar muito mais do que a forma matemática que você vai jogar lá, aquela forma mecânica, né? Não é matemática, forma mecânica. Utilizei a expressão errada, a palavra seria forma mecânica. Então, a contação de histórias, ela traz essa harmonização, porque além da ludicidade, você pode também inserir ali o conteúdo que você quer apresentar para o seu aluno. Então tá aqui o avental, você pode fazer de tecido, eu sugeri o TNT porque é mais acessível, toda escola tem bastante, né? E tem aquelas cores lindas, você pode pegar um bem colorido, pode fazer do tamanho que você quiser, pode fazer vários e pode fazer da forma que você quiser. Então, o avental é a técnica queridinha dos professores. Eu ministro essa oficina já há muitos anos, e quando é presencial,
a gente faz até de uma semana, já aconteceu de fazer 2, 3 dias, até uma semana. E uma parte da oficina a gente reserva para a confecção dos instrumentos, né, do material. E eu exponho todas aquelas técnicas, materiais, e os professores vão escolher o que eles se identificam, o que eles sabem que vai caber ali na sala de aula dele. Então eu deixo à vontade na hora de confeccionar, cada um vai, diz, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, depois eles trocam, alguns se empolgam e faz vários. E o que eu observo é que os que eu trouxe aqui são exatamente os preferidos. O número 1 é o avental. O avental é o principal instrumento que o professor opta, que o professor escolhe na hora da gente confeccionar o material. Uma outra sugestão muito boa é a da colher. Você pode fazer você pode pegar os personagens da sua história e transformar. Ó, tá vendo? A colher ela pode ser de pau, ela pode ser aquela colher de plástico grande que vende no 99, ou pode ser colherzinha descartável. Você pode fazer com tecido, com feltro, com EVA, com TNT, as características. Ou você pode pintar com tinta guache ou com canetinha, né? Pode pegar várias colheres descartáveis, dar para o seu aluno e falar, olha, cria uma história na sua cabeça. E aí ele vai, cria uma história. Você fala, agora, ilustra essa história, faça os personagens dessa história nessas colherzinhas que eu te dei. Aí quando ele terminar de fazer, fala, agora você vai contar a sua história usando o material que você preparou, né? Usando os personagens das suas colherzinhas. Então, com essa atividade, o professor consegue trabalhar em vários elementos, né? Ele vai produzir, o aluno vai produzir a narrativa, depois ele vai ilustrar e depois ele vai narrar, ele vai apresentar com os seus próprios instrumentos, né, com os personagens que ele mesmo criou ali, que ele mesmo desenhou para ilustrar a história. Então isso é fantástico e é uma atividade bem completa, né, professor? Então, use e abuse das colheres. E você pode também usar um garfo, né, de personagem, mas sei lá, você pode colocar a sua imaginação para funcionar, que eu sei que imaginação de professor é coisa muito boa. Uma outra técnica que a gente pode usar é, por exemplo, a história na vareta, histórias de vareta, né, de palito. Você pega o personagem, a ilustração, você tira uma xerox, pode até ampliar e aí você dá uma coloridinha, prega na cartolina e depois você pega um palito de churrasco, coloca atrás com fita adesiva. E aí você manipula a história. Você vai pegar todos os personagens da história, vai fazer isso, né? E aí você vai contando. Você pode contar cara a cara, você pode colocar um lençol e ficar escondidinho atrás. Se você for professor de CMEI, CMEI geralmente tem berço, tem lençóis, tem mesa na sala. Você pode pegar um lençol daquele e prender as pontas dele com uma mesa deitada ou berço deitado. E aí você senta os seus alunos lá e você fica aqui escondidinha, contando a história de trás do lençol, deixa só os personagens aparecerem. Com essa ideia você pode usar também o fantoche, pode usar o dedoche, vou mostrar cada um deles aqui. Mas você pode, além do lençol, mandar fazer um teatrinho de madeira na marcenaria, né? Um teatrinho, ou fazer uma caixa. Você pega uma caixa, faz um buraco, coloca cobre tudo com um papel, um tecido bonito, depois você coloca um fiozinho e coloca uma cortina de veludo, fica maravilhoso. E aí quando você abre aquela cortina de veludo e coloca os personagens, a criança fica fascinada e ela mergulha naquela narrativa, né? Então você
Dessa forma você pode usar ou o teatro de vareta, ou o fantoche, ou o dedoche. O dedoche são fantoches de dedo, que você pode comprar pronto ou fazer, né? Fazer um dedoche. Então, o dedoche, ele pode ser feito, olha, de tricô, ou de crochê, ou de EVA, ou de feltro, né? Ou de meinha de recém-nascido, você coloca assim e cola as características. Ou você pode comprar pronto, que tem também nas livrarias e nas papelarias, foram comprados prontos. Geralmente, os escritores atuais já estão fazendo os personagens e colocando nos livros, porque aí a professor, a avó, o contador de histórias já pega e já tem os personagens. Então, o dedoche, ele é um fantoche pequenininho e você pode também fazer, por exemplo, você pega aqui, corta as pernas do seu personagem, da figura, e abre 2 orifícios aqui e coloca os dedos para substituir as pernas. As crianças amam, porque se dá movimento, né? Fica ótimo. Ou você pode também pegar um pedacinho de feltro. Deixa eu ver se eu trouxe ele aqui, ó. Você pega um pedacinho de feltro, não trouxe, mas isso aqui funciona. Mais ou menos assim, abre os 2 orifícios e cola, passa cola aqui e aqui, e cola atrás a gravura, assim, de forma que fica folgadinho assim, tá? Porque aqui você vai enfiar os seus 2 dedos, ó, e vai manipular, né, o seu personagem. Tá vendo? Você enfiou os dedos, e se você passar cola aqui e colar atrás da figura, você vai poder manipular. São muitas as possibilidades, você pode inventar, né? Inventadinho, assim. Por exemplo, as bonecas contadoras de histórias eu inventei, elas são feitas de material reciclado, hoje elas me acompanham desde 2014, olha. Um recipiente com um cano para aumentar um pouco o corpo, e a cabeça é feita de papel reutilizado. Essa aqui eu fiz, o bracinho eu fiz de cadeirinha de macarrão, que estragou, mas você pode fazer de jornal enroladinho, de acordo com a sua imaginação. No caso seria um fantoche, né? Porque o fantoche ele não precisa necessariamente ser assim para você colocar a mão. Esse aqui tem o lugar de colocar a mão, né? Mas ele pode ser também sem mão, só um boneco, né? Você vai manipular, vai ser do tamanho que você quiser. Essa cobra aqui é um fantoche enorme, né? Aquela ali do cartaz é maior ainda, tem 5,5 metros, é um fantoche. Mas você pode também fazer um fantoche de papel machê. Você sabe como é que faz? Prepara lá o papel machê, depois você pega uma meia e enche ela de areia e coloca um pau assim para você segurar e amarra, né? Aquela areia ali para ficar uma espécie de cabeça. Aí você molda o papel machê aqui e faz o rostinho tudo direitinho. Quando secar, você vai lixar, vai colorir, vai soltar aqui a meia, a areia vai cair com o pau, você vai puxar a meia, vai ficar o orifício de você enfiar a sua mão. Ao redor da cabeça, você vai colocar um tecido grande que vai cobrir todo o seu braço, vai ser o vestido do seu boneco, do seu personagem. Nesse vestido, você já vai fazer uma espécie de braço, assim, um buraco, para você colocar os 2 dedos. Então, você coloca esses 3 dedos aqui no orifício da cabeça, né, a parte que estava a meia com areia. Aqui e aqui serão os braços, que vão estar na roupa, que você vai fazer a roupa, que vai cobrir o seu braço. Então a roupa, o vestido do boneco, ela cobre aqui o seu braço. Você manipula
esse fantoche assim, de papel machê, excelente. Mas você pode fazer também de meia. Olha aqui, tanto que esse é legal. Você pega uma meia, né? Isso aqui é uma meia de homem, aquelas meias masculinas. De um lado você vai fazer a boca, você não precisa cortar, tá? Você só prega aqui o feltro, prega com uma prega dentro também, para dar uma sustentação. Do mesmo jeito que você fez fora, você faz dentro. Ó. Prega dentro, prega fora, para poder ficar bom e flexionar. Então, de um lado, a boca. Do outro lado, o rosto, que é o rosto do personagem que você quiser fazer. Esse aqui é o meu boi, eu gosto dele, foi presente, ó. Né? Aí você faz. Do lado que você pregar o rosto, você coloca todas as características do personagem. Então, um lado a boca, o outro lado o rosto. Só que a boca, quando você fizer assim, você já colocou aqui um papel, uma coisa dura, para ficar bom para você flexionar. E aí você coloca essas fitas coloridas e conta a história de uma forma bem envolvente, com movimento, que essas fitas, né, dão movimento, dão encantamento. Então, o personagem pode ser o meu boi, mas pode ser a Bruna, mas pode ser o Pirarucu Encantado, Mãe da Lua, Nego d'Água, o que você quiser, ou a Bela Adormecida, o que você quiser. Por que eu estou falando desses personagens? As lendas do Tocantins é preciso que a gente apresente para os nossos alunos. Você, professor, tem aí na biblioteca, a biblioteca da Escola de Tempo Integral Monsenhor Pedro Pereira Piaggi, recebeu os livros da Caravana de Lendas. Então, você pode ir na biblioteca, pegar esses livros, apresentar para o seu aluno. É importante que você faça isso, porque esses livros, eles tratam de elementos da nossa cultura. E como você sabe, o nosso estado é um estado novo, que está começando, são só 33 anos, a identidade cultural não está alicerçada ainda, precisa que a gente fortaleça, exatamente divulgando, incentivando, promovendo os elementos da nossa cultura, porque só assim haverá uma apropriação por parte desses moradores. É preciso que nós nos apropriemos dos elementos da cultura tocantinense para fortalecer, para contribuir para fortalecer a identidade cultural do nosso estado. Então, apresente para o seu aluno Braguinha Barroso, o Juraíldes da Cruz, as músicas do Tocantins, o teatro do Tocantins, as artes plásticas, a literatura tocantinense, as lendas do Tocantins, os personagens do nosso folclore tocantinense. Você sabe que em agosto o Brasil inteiro estuda folclore e nós, por anos, mandamos importar o Saci Pererê e a Mula Sem Cabeça, apesar da gente ter muitos personagens folclóricos, mas pouco se havia registrado, né, esses personagens. Na literatura infantil não havia esses registros ainda. Então eu, como pesquisadora, resolvi trazer esse imaginário popular do Tocantins para os livros. Eu registrei essas lendas em formato de literatura infantil e levo hoje para as crianças, para as nossas escolas, para que elas se apropriem do que é nosso, para que elas falem da nossa cultura com propriedade, com paixão, porque é assim que a gente vai contribuir para o fortalecimento da identidade cultural do nosso estado. Então, abuse das nossas músicas, da nossa literatura, do nosso teatro, de todas as nossas manifestações culturais. Leve isso para o seu aluno, faça com que ele conheça, valorize, divulgue, porque é nosso. E depende de nós essa divulgação, esse fortalecimento. Então, os livros da coleção Lendas do Tocantins estão aí na biblioteca. Você pode pegar, professor, apresentar para o seu aluno. Tem uma apostila com sugestão de atividades que eu já disponibilizei para vocês. Vocês podem levar para a sala de aula, fazer com que eles façam releituras, fazer com que eles entendam, que eles se apropriem de fato daquilo que já é nosso, né? Então, aqui há mais uma sugestão. Você pode também
utilizar bonecos articulados ou não, né? Esse aqui tem com cordinhas. Realmente a gente compra pronto, mas para isso a gente precisa estudar um pouco a manipulação dos bonecos e o ventriloquismo. Eu não domino isso. Nota-se aqui pelo embaralhamento, né? Ficou tudo aqui assim embaralhado, porque eu não domino a manipulação de bonecos articulados. Mas, de repente, você tem habilidade, professor. Se você não tiver um assim, você pode fazer um sem cordinhas, ó. Um pedaço de madeira, uma roupa folgada com pesos nas extremidades. Então, você faz o sapato de uma forma que ele pese, que depois você, né, pode pegar e manipular. E a mão também, ó, que botaram uma bolinha, tá vendo? E aí você conta a história que você quiser, fazendo o que você quiser. Você pode também utilizar um objeto, assim, um cantador, como uma caixinha de surpresa, ó, caixinha tipo matriosca, que você vai abrindo e tem outra dentro, né? Isso aqui eu comprei pronto, mas você pode confeccionar, né? Faz caixa mesmo, uma dentro da outra, cobre com papel bem bonitinho. E na última você coloca alguma coisa assim que você acha interessante. O coração do rei. Não, a pérola que você buscou na boca do sapo, no fundo do Mar Negro. Nem alguma coisa assim. Você vai inventar, você vai colocar aqui, você vai contar com todo o suspense. Na hora que você estiver tirando, você não vai chegar e papai tirar de vez. Você vai. O que será que tem dentro, né? Vai fazer todo aquele suspense. Outra caixinha, nossa! Vamos ver, e abre essa outra caixinha. Nem isso aí. De acordo com a história que você estiver contando, você vai responder aquilo ali. Então, você pode também começar a história a partir de um objeto, por exemplo, se for uma comunidade tradicional, se for falar de alguma coisa indígena. Olha aqui, isso aqui é um colar que eu trouxe lá da Ilha do Bananal, da etnia Carajá. Você pode pegar esse colar, passar na mão deles e eles vão olhar e vão, né, pegar aquilo e a partir daí você insere o assunto que você quiser. Você pode utilizar instrumentos, que é fantástico. O contador de histórias, ele, além de ter que estudar muita história, ele se fantasia. Ele gosta de fantasiar, chamar atenção. Então faça a sua fantasia, faça a roupa que você acha que tem a ver com a narrativa, com a história que você vai contar. Ou eu, por exemplo, adoro vestir os meus personagens. Eu tenho roupas, eu vestido do Pirarucu, tenho vestido de cada um desses personagens que eu já chego vestida e é um encantamento. Ou você pode fazer um chapéu especial, né? Eu tenho um chapéu da Mãe da Lua, que eu conto, que é o pássaro aqui. Tenho lencinhos, gosto de usar lenço, como as bonecas contadoras de histórias. Ou se for falar de comunidade quilombola, eu coloco um chapéu ali que eles fizeram, teceram. Então, você vai criar a sua indumentária, né? O contador de histórias profissional mesmo, ele tem uma indumentária ali para encantar e tem geralmente um instrumento, né? O meu instrumento é um pandeiro. Eu sempre conto com esse pandeiro todo colorido, cheio de fitas coloridas. Se você toca viola, pente de fita, coloque ali um solo de música na sua contação de história. Se você toca acordeon, leva acordeon. O instrumento que você dominar, né, a flauta, o teclado, qualquer instrumento é muito bem-vindo na contação de histórias. Se você não tem nenhum instrumento, você pode fazer um instrumento. Por exemplo, um pau de chuva. Esse pau de chuva que eu comprei pronto. Eu comprei lá em Belém, no Vero Peso, está aqui escrito Pará, ó, escrito Belém, trouxe no Vero Peso.
Mas você pode fazer um pau de chuva. O que é o pau de chuva? É um instrumento que todo contador de histórias que se preza tem. Ó. Esse aqui é antigo, bem velhinho, e as sementes murcharam. Então quase não faz mais barulho. Mas quando ele é novo, ele faz aquele barulho, que você usa na contação de histórias, como se você estivesse simulando a água de rio ou o tempo passando, e você usa também como instrumento, né? Então você fala, eu não vou lá em Belém comprar. Não precisa. Você faz o seu pau de chuva, você pega um pedaço de cano, né? E aí você coloca os tapos, aí você aproveita que tem um grandão, né? Vai fazer um pequenininho, já faz um pau de chuva grandão, professor. E coloca tapos nas extremidades e dentro você coloca semente. Essa semente pode ser ou de feijão ou de arroz, o que você quiser. Cada semente produz um som diferente. Aí você experimenta, eu quero esse som não, eu quero som de pedrinhas. Vai lá e pega pedrinhas. Esse som de pedrinhas não tá legal, acho que vou botar pedra maior. Vai lá e bota pedra maior. Não, vou colocar contas. Coloca contas. Você vai ouvir o som e vai ver qual som que você prefere. Som de arroz é muito lindo, né? É mais delicado. O som do milho já é diferente. Cada grão produz um som diferente. Aí depois você pode pegar esse cano e colorir. Ou cobrir com aquela fita adesiva colorida, né? Faz aqueles grafismos, ou mesmo com tinta, você vai lá e faz o que você quiser, e enche de fita por aqui, fica lindo, né? Esse meu não tá assim porque eu estou preservando a originalidade dele. Ele é feito de taboca, né? E tem aqui um pedaço de couro, tem uns grafismos aqui, né? Porque eu já comprei assim. Mas eu quero fazer um grandão de cano, bem colorido, com muita fita. Porque esse já está velhinho, o som dele já está bem fraquinho. Eu quero um potente mesmo, que é o que você deve fazer, professor. É encantador e você usa em situações variadas. Se você não quiser falar, não, eu não quero um pau de chuva como instrumento. Eu vou fazer um pau de chuva, mas só para contar a história. Agora, um instrumento mesmo para eu levar no meu dia a dia, de brincante ou de arte educador, eu quero fazer de garrafa. Faça de garrafa PET vazia, enche de pedrinha que você quiser, e dá uma colorida e bota fitinhas e ó. Ou então, faça do que você achar que é conveniente. Né? Você, professor criativo, o importante é que você tenha um instrumento. Porque a contação de histórias, mesmo que não tenha música nela, aquela história que você está contando, você pode inserir uma música. Ou então, às vezes, você está contando ali e alguém da plateia pergunta alguma coisa, ou uma criança chora e te tira do foco. Às vezes você perde o fio da narrativa. O instrumento é excelente para você pegar na hora e assim você já entra com outro detalhe ali e não perde o fio da meada e não deixa a plateia decepcionada, né? Então, além de você estudar muito a história, você tem que ter essas cartas na manga. Se alguma coisa der errado, você tem que improvisar. E o instrumento é excelente para auxiliar na improvisação, tá? No improviso. Então, pegue o instrumento para você. Se você não tiver, confeccione o seu. É importante um instrumento musical na contação de histórias. Você pode utilizar também uma sombrinha para contar histórias. Tem gente que conta história lindamente com sombrinha. Já chega com aquela sombrinha toda enfeitada, cheia de fitas, e já faz aquele efeito assim, depois começa a contar. Para começar, você vai pegar a sua história, no caso se for um livro, você vai pegar as ilustrações e vai dividir a sua sombrinha em partes. Eu não faço isso nessa, porque essa aqui é uma sombrinha que muitos contadores de histórias têm exatamente igual a essa. Eles amam essa sombrinha que é feita de bambuzinho, a sombrinha não é brasileira. Então, a gente gosta dessa aqui. E a minha outra, fantasiada, estragou, tá em outra caixa, não está aqui.
Eu tenho várias caixas de objetos de contação de histórias. E esta oficina que eu estou fazendo agora, estou fazendo em várias escolas, então eu separei essa caixinha com esses instrumentos, porque o nosso tempo aqui é curto. Essa oficina, quando eu faço presencialmente, são vários dias, né? Mas aqui, de forma virtual, a gente condensa ela em apenas 1 hora, para não ficar enfadonho, para não ficar cansativo, né, professor? Ninguém aguenta mais live. Se passar de 1 hora, ninguém vê mais. Então, a proposta é que seja de apenas 1 hora, e aí para caber tudo nessa 1 hora, eu já separei essa caixinha com pouca coisa para não empolgar. Então, eu peguei só o que eu considero ali mais chamativo para o professor, e aí a gente consegue colocar. Então, a sombrinha você divide, e cada partezinha dela vai ser uma espécie de cena ou de página da história que você estiver contando. E você vai contando e vai girando, ó, vai girando. E como você vai encher de fitinhas do cetim colorida, a criança fica fascinada, né? É muito movimento ali, é ótimo, excelente a ideia da sombrinha. Essa mesma ideia da sombrinha você pode jogar para a saia. Contador de histórias adoram a saia, não é? Então você pega aquele saião assim e divide as cenas. E você pode fazer de tecido ou de feltro, né? Os desenhos ali, ou mesmo mandar pintar. E aí você vai contando e vai girando, quando chega a hora daquela cena, você gira e mostra aquela cena. E aí quando for a hora, entendeu? Essa mesma ideia da sombrinha e da saia, você pode jogar para a almofada, que pode ser uma única almofada dividida em várias cenas, ou várias almofadas, cada uma com uma cena da história que você for contar. E você vai contando e vai pegando a almofada, vai mostrando. Ou se for um grupo pequeno de alunos, que você vai colocar ali em círculo, você vai sentado aqui contando a história, você pega a almofada, mostra e passa. E eles vão pegando e passa para o outro. E aí você já vem com outra almofada. E se a turma for pequena, chega uma hora que cada um dos alunos está com uma almofada, uma cena da história, uma coisa linda, né? Você pode utilizar a saia, né? O contador de histórias gosta muito de saia. Você pode utilizar a saia como personagem também, né? Você pega aqui a saia e joga no braço, menina a saia, e joga no ombro, joga a saia por trás na cabeça, você vai formando personagens diferenciados ali com aquela saia. Ou você pode também fazer uma saia bem longa e, além de você colocar cenas, você pode utilizar ela, no caso, se você for mediador de leitura, é excelente essa ideia. Você faz uma saia longa e, além de personagens que você vai colocar, você vai ficar sentadinho aqui, a saia aberta, você vai dispor os livros. Você coloca os livros na saia, convida as crianças para sentarem na saia, eles vão pegando os livros, vão lendo e você vai mediando ali. É excelente também. São muitas as possibilidades, mas a gente conta também com livro, né? Tem gente que fala, não, mas eu só sei contar com livro. Ótimo, conte com livro, você pode contar com livro. Só que para contar histórias com livro, você não vai ler o livro assim, você não vai simplesmente ler. Você vai contar, você vai dar vida para aquela narrativa que está ali. Porque aquela narrativa, geralmente ela é colhida da tradição oral, e quando ela estava apenas na oralidade, quando ela não existia ainda em forma de livro, ela tinha mais vida, porque o contador de histórias, ao narrar aquela história, ele colocava entonação de voz, trejeitos, né? Pausas, respirar, olhar, suspense, todas aquelas coisas. Então, quando essa história vai para o livro, ela perde tudo isso, ela fica congelada, ela fica sem graça. Então, cabe a você, professor, a você, mediador de leitura, dar vida para essa história. Então, a primeira coisa é você estudar profundamente a história, ler, para você entender as pausas, entender tudo, e depois você vai contar para o seu ouvinte
o livro tem que ficar virado para ele, não é para você. Não vai contar assim. Você vai contar assim, abrindo o livro para ele ler. A literatura infantil é um conjunto do texto com a narração, com a ilustração. Né? As duas coisas que formam a história. Então, a criança que você vai ler um livro de história para ele, um livro ilustrado, ele tem que ver a ilustração, então tem que ficar virado para ele. Você começa do título, educação literária, né? Formação literária. Então, você está formando um leitor, você tem que ler, no caso, eu peguei um aqui da nossa coleção para contar para vocês, o Pirarucu Encantado. Você, professor aí da Escola de Tempo Integral, o senhor Pedro Pereira Piaggi, com certeza conhece o Pirarucu Encantado. Já foram várias atividades, muitas releituras feitas aí pelos alunos, já tivemos aí muitas vezes. Então, Pirarucu Encantado, você sabe que é uma releitura da lenda do Boto, né, adaptado para a nossa realidade. Você começa, Pirarucu Encantado, e você vai ter que ler o título e vai ter que ler os autores, né? Então, Irma Galhardo, ilustração Renato Galhardo Neto. Se tivesse o nome da editora, você tinha que falar também. E aí, você começa. Conta a lenda do lugar que quem sai para pescar em noite de lua cheia pode ver o peixe grande, virar gente e salvar homem no piscar de uma candeia. É o Pirarucu Encantado que mora no fundo do rio, lá pras bandas do funil. Ninguém sabe, ninguém viu, mas o certo é que ele existe e deixa o mundo menos triste, com mais vida e esperança. Pois, como o caso é contado, o Pirarucu Encantado não deixa morrer afogado nem um jovem nem criança. Aos primeiros raios de luar, ele sai para nadar e aos poucos se transforma. Passa a ser um belo homem, até que os raios de luar somem e ele assume a velha forma. Mas quando está encantado, tem um charme exagerado, bem garboso e jovial, vai dançar no arraial. Pede valsa seresteiro, sem nome bem brejeiro, atrai as mais belas moças. Depois, some por completo, nunca mais, até ter neto. Então volta a aparecer, para de novo acontecer um romance encantador de um peixe e um novo amor. E viva quem preservou! Então, você observou que o livro está virado para a criança, né? E você vai tentar dar vida para essa narrativa. Porque se você for ler assim, conta a lenda do lugar, não sei o que, fica enfadonho. A criança não vai querer ler aquele livro mais uma vez. Ela não vai voltar para aquele livro. Então você tem que ler de uma maneira que ela tenha vontade de ler aquela história, que ela queira ver aquele livro mais uma vez. Cabe a você, mediador de leitura, né, incutir esse encantamento naquela narrativa que está estática, está congelada, está meio que sem vida no livro. Então você vai dar vida para ela. Então, para você ler um livro de histórias, você tem que ler ele antes, para você entender das pausas, entender da respiração, da entonação de voz, o que você tem que fazer. Você não pode pegar um livro e falar, vou ler esse aqui hoje, já começar a ler para o aluno, porque não vai ficar bom. Ao invés de você aproximar o seu aluno da leitura, você vai afastar. Não sei se você se lembra, mas a escola, a vida inteira, desde quando a gente era criança, a escola tentou fazer essa aproximação da gente com o livro. Só que nem sempre deu certo, que a gente conhece de adultos que nunca leu um livro, não é assim?
Então, hoje, com o letramento literário, a gente já tem técnicas mais assertivas de aproximar a criança do livro. E quais são essas técnicas? Qual é a base disso? É exatamente o prazer, né? É a ludicidade. Então, isso tem que ser feito de uma forma prazerosa. A leitura, ela tem que proporcionar prazer para o leitor, porque aí ele volta para o livro, vai para outros livros, ele se encanta com o ato de ler e se torna efetivamente um leitor. Então, nosso tempo já está acabando, a proposta, como eu disse, era de 1 hora, a gente vai ficando por aqui. Tem muitas técnicas interessantes na internet que você pode acessar, professor. Aqui no nosso canal tem outras oficinas de técnicas de contação de histórias, que nem sempre a gente aborda a mesma coisa, e como o tempo é pequeno, a gente em uma escola a gente fala umas técnicas que não falou na outra, mostra umas técnicas que não mostrou na outra. Então vejam outras oficinas aqui no canal. Né? E vejam de outros contadores também, tem muitas oficinas de contadores de histórias aí no YouTube, que você pode ver, você só vai aprender, porque cada contador ensina coisas novas, coisas diferentes, que são muito importantes para o seu fazer pedagógico, né, para o seu dia a dia aí na sala de aula. Então é isso, professor, abuse da contação de histórias, abuse da leitura de livros literários, contribua para que o seu aluno tenha um futuro mais promissor, porque como nós sabemos, a literatura, o ato de ler é fundamental para o desenvolvimento social, né, do seu aluno. É a melhor escada que pode haver na vida, são os livros, você sabe disso. Então, vamos aproximar o nosso aluno do livro de forma prazerosa, seja pela contação de histórias, seja pela mediação de leitura. Faça isso de forma que ele queira rever aquela história, que ele queira voltar naquele livro. A gente fica por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!